Gente, começando de novo a live. Vou convidar aqui as meninas. Andréia, e Nádia, espera aí, deixa eu já mandar para vocês. Ai, meu Deus, o filtro tá embaçando aqui o negócio. Com emoção, né, gente? Se não for assim, não é pink. Aí. Oiê! Oiê! A Andréia já tá online aí aparecendo para você? Já. Tô. Estão vocês três aqui na tela. É. Vocês estão vendo as 3 pessoas? Meninas, coloquem aqui para mim. Vocês estão vendo as 3 pessoas? Eu vejo só a Nádia. Ai, sumi. Não, pra mim ainda tá. Sim, acho que tá dando certo. É? Sim, o pessoal tá respondendo. Eu tô vendo só a Ná. Mas enfim. Vai conversar com o fantasma. Vai me ver? Vou conversar só com a sua voz. Peraí. Deixa eu só fazer uma coisa aqui para fazer um teste. Para mim tá tudo certo. Sim, as 3. Então, vocês todas estão vendo as 3, eu vejo só Nádia e escuto a Andréia. Mas vamos que vamos, gente. Então, sejam bem-vindas a essa live. Nós estamos fazendo essa live sobre identidade, principalmente o impacto, né, da nossa identidade nos nossos relacionamentos, como que impacta positivamente, né, nos nossos relacionamentos a gente saber a nossa identidade. Eu quero começar, né, essa live pedindo para a Nádia, né, se apresentar, contar um pouquinho, né, de você, falar um pouquinho de você, e depois a Andréia também pode se apresentar. Bom, oi meninas, sejam bem-vindas à nossa live sobre identidade. Nós estamos super felizes de estar aqui. Também trabalhamos o dia todo, também estamos cansadas, mas esse é um assunto, gente, que dá muito pano para manga e eu não poderia deixar de vir e de aceitar esse convite para falar sobre esse assunto que para mim é muito impactante. Eu sou a Nádia, então, como a Thaís colocou aqui, eu faço parte do Pink já desde os primórdios. Para quem não sabe, o Pink é um movimento de mulheres e depois a gente vai falar um pouco mais aí no meio da live, mas a gente existe já há uns 12 anos, é muito tempo nessa caminhada, eu faço parte desde o comecinho e hoje eu lidero o time que a gente chama de Pink Apoio, né, que é o time de voluntários e também que acaba sendo uma via de mão dupla, né, que a gente serve, mas acaba também recebendo muito mentoreamentos e é quase um estilo de vida, né? Eu amo isso aqui, então eu faço parte desse rolê há bastante tempo. E é isso. Andréia pode se apresentar. Gente, eu vou ficar olhando assim pro lado, porque eu coloquei outro celular aqui para eu conseguir ver a Andréia, tá? E no outro celular, entrando para assistir a live, eu consigo ver ela. Então, a Andréia pode se apresentar também. Boa noite. Eu sou a Andréia. Eu tô no Pink faz 10 anos já. E esse tema de identidade, ele mexe muito comigo porque eu, há 10 anos atrás, comecei a trabalhar essa parte em mim, que é identidade. Eu falo que eu cheguei no Pink cheia de certezas, aí elas foram quebradas, e aí eu construí o que de verdade é a identidade. Então, eu acho que essa live aqui, como sempre que a gente fala de identidade, né, vai contribuir muito. É isso aí. Eu quero pedir para você que está aqui nessa live, que conhece alguém que precisa ouvir sobre isso, né? Se você conhece, a gente sempre conhece alguém que precisa conhecer mais a si mesma. Clica aqui no aviãozinho, manda essa live para essa pessoa e fala: olha, eu estou numa live super legal sobre identidade e vai ser muito bom se você assistir. Eu quero começar, né, pedindo então para a Andréia, né, já para a gente
chegar chegando, falar um pouquinho como que ela define, né, identidade. André, ela é psicanalista, palestrante também, está com a gente no Pink há bastante tempo. E eu queria pedir para ela já começar definindo o que é identidade. Bom, para começar a definir identidade é algo bem difícil, né? Mas eu gosto de pegar e dizer que são, assim, características que a gente tem que elas foram colocadas em nós, mas não colocadas pelas pessoas, colocadas por Deus, desde quando a gente foi formado por Ele, e que elas são características assim, únicas, exclusivas e especiais. E que elas diferenciam a gente de outras pessoas. É como se fosse uma marca registrada nossa. Eu gosto muito de um versículo da Bíblia, que é Efésios 2:10. Depois, se alguém quiser, pode me chamar aqui que eu passo a referência certinho e explico. Eu gosto muito dele porque ele fala que eu sou alguém formado, eu estou parafraseando, tá? Não estou lendo o versículo, não. Fala que eu fui formado de maneira única, de maneira exclusiva, e que de antemão, ou seja, bem antes, já foi construída uma história para mim. Então, eu gosto muito dessa identificação que tem na Bíblia, porque ela me descreve, né? Deus me fez único, exclusivo, especial, e ainda me deu uma história. Então, eu acho que isso tem muito a ver com essa coisa de onde começar a entender o que é identidade. Então, são essas características. E uma coisa assim, eu gosto muito de analogia, uma coisa que eu acho que é bem legal, dá para clarear bem a ideia de quem está começando a caminhar nesse rolê da identidade, é você pensar que é como se fosse um produto que está sendo criado, né? Então, ele tem as características desse produto, o que ele é, aí ele tem as especificações dele, né? Então, o que ele é a identidade, as especificações que são o propósito dele, e ele normalmente vem, né? Um eletrônico, por exemplo, ele vai vir com um manual de instruções, que no caso, para a gente, é a Bíblia. Então, eu encaro a identidade como isso. E só mais uma parte aqui, se a gente procurar identidade no dicionário, é muito interessante, porque parece que o próprio dicionário conflita na hora de trabalhar a identidade. Porque ele coloca primeiro característica do que é idêntico. E depois pode ser algo que é exclusivo, como na identificação, né? Que através das digitais, por exemplo, não vai ter ninguém igual e é usado para identificação. Mas aí ele coloca essa característica de idêntico. E aí é que eu falo, né? Que até no dicionário a gente encontra que é imagem e semelhança de Deus. Identidade, no caso de idêntico, são todos os homens criados à imagem e semelhança de Deus, mas de maneira única e exclusiva, cada um na sua identidade é completamente diferente. É isso. Muito bom. Muito bom, muito bom. E eu quero, então, perguntar para a Nádia e pedir para ela trazer assim, alguns exemplos, né? Coisas que fizeram ela chegar, né, num lugar onde hoje ela sabe quem ela é, né? E pedir para você, Nádia, contar um pouquinho para a gente como que foi o seu processo, né, de descoberta da sua identidade, de onde você saiu e aonde você está hoje com relação à identidade. Longo, porque quando a gente fala de processo, não é do dia para noite, né? E também não é assim, nossa, eu tive aqui uma visão de quem eu sou, no outro dia eu já incorporei essa visão e agora eu sou essa pessoa que eu queria ser mesmo e que eu decidi e pronto. Não é assim, né, gente? É um processo. E a gente vive hoje numa coisa que, assim, a gente quer tudo para agora, a gente tem tudo agora, né? Então a gente tem essa sensação de tipo assim, ah, beleza, acho que eu saquei e já quero ser assim amanhã. Não é assim, né? É como a Andrea falou, ela falou, cheguei aqui, fui quebrando algumas coisas e aí até chegar nesse momento, né, onde eu posso olhar pra mim e falar assim, ah, beleza, eu sei quem eu sou. Cara, levam, eu diria, anos, né? Porque pra mim foi assim, foram muitos anos, o processo foi muito longo. E acho que o que mais, assim, vale dizer aqui é que a gente passa por muita coisa. A gente passa por muita coisa até a gente entender a nossa identidade. Então, pra mim, assim, tô vivendo minha vida normal,
fui vivendo, beleza, criança, adolescente, adulta, tal. E aí, hoje eu consigo olhar pra trás e falar assim, meu, em várias situações eu me coloquei em moldes, ou eu me coloquei em formas, eu me coloquei em lugares que era pra eu poder me encaixar. E isso tem muito com o adolescente, né? Porque a gente quer se encaixar num grupinho pra poder pertencer ou pra poder se sentir pelo menos aceito, porque quando a gente se sente aceito, a gente fala, nossa, eu tenho valor, né? E a gente coloca isso na mão das outras pessoas. Olha que loucura, né? Uhum. Então, acho que pra mim, tem um momento, assim, na minha vida que eu consigo ver a diferença de ter dado uma acordada, que foi um momento muito difícil que eu passei, e aí eu falei, vou ter que me reerguer, mas vou ter que me reerguer como? Se eu não sei quem eu sou, como que faz isso? Eu sou adulta, como que eu recomeço? Não tem como ser... nascer de novo fisicamente, né? Tipo, não tem como apertar reset e começar tudo de novo. Tipo, esquece tudo que eu vivi. Deixa eu fazer, assim, uma folha limpa. Que, assim, praticamente não tem, né? Mas aí foi nesse momento que eu pelo menos caí na real. Tipo assim, nossa, não tô sendo... Eu tô sendo uma pessoa nada a ver. Meu Deus, eu só tô indo, assim, no rolê dos outros, sabe? Tentando Uhum. atender as expectativas dos Sim. outros. E aí, nesse momento, uma coisa legal que hoje eu vejo foi dar abertura para pessoas confiáveis fazerem parte desse processo de reconstrução, de achar o caminho de volta para casa. Eu acho isso tão lindo, né? Achar o caminho de volta para casa é voltar à sua essência. Então, chamar pessoas que são confiáveis para andar com você nesse processo, cara, muda tudo, porque sozinho você não consegue. Você se engana com seu coração, você tá pensando em muitas coisas, tá muita coisa acontecendo do lado de fora, do lado de dentro. Então, é difícil você achar um norte, né? E aí escolher essas pessoas, andar com essas pessoas, olhar para mim com misericórdia e falar tudo bem, coisas aconteceram, mas a gente vai pensar de uma outra forma, a gente vai Uhum. voltar quem a gente era. É possível. Eu não sou velho bastante para falar, não, não é possível. Ninguém é velho bastante para começar de novo. E aí eu acho que é muito isso. É um processo longo, mas se você deixar pessoas participarem disso com você, fica mais leve. E o Pink foi esse lugar que eu encontrei. As pessoas que fazem parte do Pink, algumas já nem fazem parte mais, mas fizeram muito, andaram muito comigo nesse tempo, né? Eu acho que esse processo de identidade, eu só cheguei aqui que existiam essas pessoas me carregando ao longo do processo. Muito bom. Gente, a Nádia é uma inspiração para mim. Ela é nossa líder aqui em Campinas e acho que para todas nós, né, do apoio, a gente sempre olha para ela e fala assim, gente, ela é um exemplo, ela é uma inspiração e eu sei que ela se tornou, né, essa inspiração justamente porque hoje, pelo menos a visão que eu tenho, né, da Nádia é que ela tem realmente a identidade dela muito, muito firmada, né? Ela é muito convicta de quem ela é e ela passa isso pra gente, né? Com muita firmeza. Então, E o é legal uma é honra caminhar com assim, ó. você. Pra mim também, com vocês. Mas o legal é assim, ó. Você tem que pensar assim, assistindo essa live. Cara, se Deus fez pela Nádia, Ele pode fazer por mim também. É isso que a gente Sim, quer passar aqui, né? é Que é te dar isso mesmo. uma esperança, né? De que é possível também pra você. A Nádia citou aqui, né, na fala dela, algo referente a moldes, né? E a gente fala nesse livro aqui, ó, que é o livro da Jordânia, a Amo. nossa fundadora do Pink, livro Você Não Está Sozinha. A gente tem vários assuntos que a gente aborda dentro do nosso programa de mentoria, que é o Pink Mais Perto. Vocês estão me ouvindo? Tá. Dentro do nosso programa de mentoria, que é o Pink Mais Perto, né? E aí você tá nessa live, você já tá pensando, mentoria, vai começar uma live, depois vai me vender alguma coisa. Gente, não. A nossa mentoria, o Pink Mais Perto, ela é gratuita e a única coisa que você adquire, né, é o livro, que é o material, para que você possa fazer parte mesmo dessa mentoria. E aqui dentro, né, o tema identidade é um dos temas que está dentro da nossa mentoria. Nossa mentoria, ela é com base no livro, né? Então são 9 capítulos e a gente fala sobre identidade aqui. E uma das coisas que a gente fala aqui, que a Nádia citou, né, na fala dela, foi sobre os moldes. E eu queria perguntar, né, para a Andreia, a respeito desses moldes, né? O que são os moldes que a gente tenta se encaixar e como que eles surgem, Andreia? Bom, tem. Lá vou eu para analogia de novo, gente. Vocês vão ouvir muito aqui, mas é que facilita a vida, né? Eu calço 37 e uso um sapato 35.
Gente, isso machuca, isso é o molde. É eu colocar algo Uhum. que não me algo que não me pertence, né? Vai machucar. Eu vou ter que fazer uma escolha entre viver machucada, viver dentro desse molde, desse sapato apertado, ou descobrir o meu par, né? Aquele sapato que é o meu. E eu não tô falando de casamento aqui, de par de casamento, não, tá, gente? Com relação a sair do molde mesmo. Eu acredito muito que os moldes são essas características que a gente tem, mas que a gente, nesse momento, a gente ainda não está pronto com a identidade firmada, então a gente pega essas características que a gente recebe de outras pessoas. Por exemplo, eu escuto que eu sou isso, eu escuto que eu sou aquilo, e nasce também dentro de casa, família, né? Então, as pessoas vão falar sobre mim, vão colocar características em mim. E às vezes são características boas, não são ruins. Elas podem vir, então, de geração, elas podem vir do ambiente que eu vivo, elas podem vir do ambiente de casa, do trabalho. Vamos dar um exemplo. A Andrea, dentro de casa, ela pega muito no pé dos irmãos. Então, eu escuto a todo momento, mas a Andrea é chata. Mas a Andrea é chata. Mas a Andrea é chata. E aí eu coloco esse molde em mim de que a Andrea é chata. Então, tá bom. Então, quando eu vou para minha vida e fora, para todo o contexto, eu coloco esse molde e eu sempre me coloco, ai, mas eu acho que eu não vou falar nada não, porque sempre soa muito chato, porque eu sou uma pessoa chata, né? E aí, de repente, eu vou trabalhar minha identidade e eu vou entender que eu fui, dentro de casa, uma pessoa exigente, que eu gostava das coisas organizadas, então, assim, eu sou uma pessoa organizada, eu sou exigente com isso, então, aí eu levei esse molde de que eu sou uma pessoa chata. Uhum. Então, eu acredito que os moldes são isso. É eu pegar essas características que não me pertencem e colocar como verdade para mim. Muito bem. Eu já vou até emendar na outra pergunta, porque ela está bem conectada, né, com essa coisa do molde. A gente também fala no livro sobre existirem fatos e existirem conceitos sobre quem nós somos, né? Está bem associado com isso. Então, André, o que seriam os fatos e o que seriam os conceitos sobre a nossa identidade? Se você puder trazer alguns exemplos também para as meninas, para ficar mais fácil, né? Para elas entenderem se elas estão vivenciando situações assim, aí vai ficar bacana. No livro mesmo tem uma outra parte que, desde que eu li o livro, eu comecei a aplicar quando eu vou fazer atendimento, que a pessoa vem para buscar essa parte de identidade, que é você pegar suas características. Então, eu falei assim, o primeiro passo na terapia, quando eu vou ajudar alguém que quer trabalhar a identidade, o primeiro passo eu peço para a pessoa pegar esses conceitos, essas características que ela recebe de outras pessoas. Então, alguns que ela já sabe, que ela já conhece, que ela escuta, outros eu peço para ela perguntar para as pessoas próximas. Pergunta para a mãe, para o pai, para o primo, para o vizinho, para o colega de trabalho, para as pessoas mais próximas. Quais são as características que definiriam a identidade dessa pessoa? E aí eu peço nesse primeiro momento para ela colocar numa lista, só que eu peço para ela colocar um conceito assim, aceito ou rejeito. Mas não no sentido de olhar e gostar ou não gostar daquilo, porque às vezes vão ter coisas boas, mas que eu posso rejeitar, porque não me pertence. Então eu peço para ela trabalhar nesse primeiro momento isso. Então, por exemplo, a característica da pessoa chata que eu usei no exemplo anterior. Eu vou colocar nessa lista lá se eu aceito, se eu rejeito. Então, no exemplo que eu dei, eu rejeito. Eu não sou chata. Minha característica correta seria exigente, por exemplo. E não é só uma troca de palavras, gente, né? Porque quando a gente está trabalhando a identidade, é muito importante a gente entender certinho os conceitos. E na dúvida, procura no dicionário, procura a raiz da palavra, busca, porque isso é o que a Nádia falou, gente, é processo. Para você entender sua identidade, você vai precisar estudar sobre ela, entender aquilo que está entrando de característica. Então, nesse primeiro momento, eu peço para a pessoa colocar essas características. Num segundo momento, eu peço para ela fazer isso do olhar dela, como ela mesma se vê, quais são as características que ela dá para ela. E mesmo ela dando essas características, eu peço para ela fazer uma análise mais profunda disso e ela vai conceituar se aquilo também ela aceita ou rejeita. Pertence ou não pertence à minha identidade? Mesmo eu gostando, pode não me pertencer.
Lá no livro também a Jordânia até cita sobre isso, né? Quando ser uma pessoa doce, né? No sentido de repente, entender que uma pessoa doce não tem uma personalidade forte. Então faz todo esse conceito, esse contexto. E como que eu faço isso? Aí entra essa parte do fato, né? E de ser fato ou não. Então, por exemplo, chata. Chata é um fato ou foi um conceito que foi dado para mim? Tá, eu Uhum. entendi que aquilo foi um conceito, né? Qual é o Uhum. fato? O fato é que eu era uma pessoa exigente, eu sou uma pessoa organizada, isso é fato. Mas o chata era um conceito. Então, é eu pegar todas essas características, sejam as que eu mesmo dou para mim, ou as características que eu recebo de outras pessoas, e fazer essa classificação. É tipo verdadeiro ou Uhum. falso, né? E Uhum. aí eu vou conseguir, Isso. eu vou dando eu vou dando uma organizada nisso tudo. E aí eu finalizo com a seguinte pergunta, e eu vou deixar aqui até para você e a Nádia me responder se tem alguma coisa em vocês também, que é, Meu por Deus. exemplo, vamos supor que todo mundo me vê como chata, mas eu não me vejo como chata. Se eu não me vejo e todo mundo me vê, por que eu estou transmitindo essa imagem para as pessoas? E isso é um Boa. fator analítico que a gente tem que fazer da nossa identidade para entender se a gente está vivendo vida real ou se a gente está constituindo um personagem. E Hum, mexe diretamente com a identidade. mexe. Isso é muito verdade. Gente, ó, Mexeu, pra né? gente pensar. O jogo Já mexeu. virou, Parece que o virou, Thaís. jogo virou, não é mesmo? É, não, mas é pra gente pensar. Eu vou compartilhar no final, né, um testemunho pessoal meu, mas é pra gente pensar, sim. E é assim, eu acho que todo mundo captou a mensagem, né? Que os conceitos, eles estão ligados com aquilo que as pessoas estão construindo, né? A ideia que as pessoas estão construindo ao nosso respeito, o que não significa que é uma verdade absoluta, mas, como a Andrea mesmo falou, tem coisas que a gente precisa avaliar. E eu entendo que esse processo de descoberta da nossa identidade, ele precisa ser feito com humildade. A gente Muita. precisa, a gente precisa ser humilde para que a gente possa identificar aquilo que a gente é e aquilo que a gente não é, né? E também contar com a ajuda de Deus, que é aquele que nos conhece, que conhece a nossa receita original. A gente tem uma série dentro do livro que se chama Resgatando a Sua Receita Original, ou seja, quem você realmente é, né? Ontem, inclusive, a gente teve fugindo um pouquinho aqui do tema, mas só para vocês entenderem como que uma coisa conecta com a outra, né? Identidade é uma base incrível para todos os temas. Ontem nós tivemos no meu Pink Mais Perto, né? O grupo que eu mentorio, sobre rejeição. E aí a gente estava no momento de oração e eu entendi, né? De falar para as meninas, ei, nós precisamos resgatar a nossa receita original de antes de nós termos sido rejeitadas. E quantas vezes a gente se perde por causa de coisas que nos acontecem também, né? Então, identidade é muito forte. Identidade é uma coisa que, se a gente não fizer nesse trabalho de conhecer e às vezes ter que resgatar aquilo que a gente já conheceu também, né? Porque às vezes a gente sabe que a gente é, mas a gente se perde no meio do caminho, a gente tem que voltar e estar sempre ali resgatando. Então, a gente não vai conseguir se relacionar bem, né, com as pessoas. Então, só para fechar a fala da Andrea, muito obrigada. E eu quero perguntar para a Nádia agora. Nádia, como a gente sempre fala, né, no Pink, que identidade ela está muito conectada com propósito, né? E eu quero perguntar para você, como que descobrir a sua identidade fez você viver, né, o seu propósito, avançar, né, no seu propósito? Só deixa eu falar uma coisa antes do que você falou Beijo. aí, que Uhum. é sobre a gente às vezes se perder no meio do caminho, né? Porque às vezes a gente sabe a nossa identidade, aí acontece uma coisa, a gente se perde, mas eu vejo que existe um movimento para que isso sempre aconteça. Então, assim, a gente Uhum. guardar a nossa identidade é uma coisa que, assim, não é só um processo que daí você chega na reta final lá e, tipo assim, legal, aprendi minha identidade, agora vou viver Uhum. maravilhosamente, viveram Não. felizes para sempre.
Não, existe um movimento, porque se Deus nos fez de uma forma para a gente cumprir o propósito dele dessa forma, você acha que vai ser fácil, gente? Não, Você acha que vai ser simplesmente, olha que linda, Thaís aí, ó, com a identidade toda formada, cumprindo o que Deus é quer nada. para ela nesse mundo? Não, existe um movimento para isso ser quebrado, né? Então a gente tem que guardar realmente quem nós somos quando a gente descobre, né? E guardar isso e permanecer. Fazer uma manutenção, é como fazer uma manutenção preventiva, né? A gente precisa Uhum. ficar sempre se olhando, a gente não pode se perder de nós mesmos. Eu me Não, encontrei e eu vou abrir mão de cuidar disso. Se eu fizer isso na primeira bobeada, me perco de novo. já era. Já Total. era, exatamente. É Pode. cansativa a vida do crente, É. gente. É. Não é fácil, não, mas vale a pena, né? Sim. Eu acho que assim, propósito e identidade está totalmente ligado, né? Que se você foi feita de um jeito para cumprir aquele propósito, não dá para você ser outra coisa para cumprir o mesmo propósito, né? Você vai, em algum momento, desviar dessa sua meta, né? Do objetivo que Deus te criou, né? Então, você criou uma geladeira e, tipo assim, a geladeira não gela, não vai cumprir, né, com o propósito que era para a geladeira fazer, né? Da mesma forma somos nós. Eu acho que está muito ligado. Eu acho que quando você entende quem você avança em muitas coisas em relação ao seu propósito. Você. Eu vou falar assim de mim, né? Quando eu comecei esse processo, eu comecei a me descobrir, eu falei, nossa, que legal, é legal ser eu mesma, né? Tô gostando desse rolê e tal. Eu comecei a não me submeter mais a situações, lugares ou pessoas que não faziam mais nada a ver comigo, sabe? Não tinha nada a ver comigo. E quando eu falo que eu não me submeto, não é que eu estou insubordinada, tá, gente? Entenda o que eu estou dizendo. Eu não me coloco mais, ou tento não me colocar mais em lugares e ao lado de pessoas ou em situações que não fazem o menor sentido para mim depois que você Uhum. se descobre, né? Então, eu comecei a escolher melhor os amigos com quem eu andava, quem eu deixava falar na minha vida. Então, eu comecei a ser um pouco mais seletiva para realmente você ter um foco, porque senão você vai andando nessa caminhada, aí você olha para lá e fala, tá bom. Aí você olha para lá, tá bom também. Aí você não tá olhando para frente mais de novo, É. né? Então, você acaba sendo mais seletivo e aí você precisa avançar em vários lugares. Então, assim, você já entende e você não fica estagnado mais naquilo, né? Deus te criou para uma coisa específica. Talvez não seja mudar para a África e cuidar das crianças na África, porque às vezes a gente fala de propósito, as pessoas pensam só nisso, né? Ah, eu vou fazer uma coisa gigantesca. Mas, gente, mudar o nosso mundinho já é muita coisa. Você ajudar outras pessoas a entenderem o propósito delas, porque você vive integralmente no seu propósito, já é uma coisa gigantesca. Então, às vezes a gente fica mirando numa coisa muito, assim, estratosférica, e Deus tá ali, ó, te mostrando o propósito nas pequenas coisas. Só que se você desvia de quem você não vai dar. Porque é a geladeira que não gela. Ela não vai dar o propósito final. Eu queria trazer até uma história bíblica aqui rapidinho, que é a história de Esther. Eu amo. Para quem não lê muito a Bíblia, assim, não entende, a Bíblia é dividida em duas partes: o Velho Testamento e o Novo Testamento, né? Então, antes de Jesus vir, depois de Jesus vir. Esther é um livro do Velho Testamento, super pequenininho, você pode ler na sua casa, e conta a história dessa mulher órfã que virou rainha. Tipo assim, inusitado. Tem muita coisa no meio, tá? Então não vou contar aqui porque a gente não tem tempo. Mas ela virou rainha, beleza. Aí o povo dela tava à beira de um massacre. O tio dela, que foi o cara que criou ela, chegou lá, bateu na porta do palácio e falou: querida, chegou o seu tempo de ajudar nós. A gente tá aqui, o seu povo vai perecer e depende de você. E ela, ai meu Deus, ai meu senhor, eu não sei o que eu faço. Porque não, você chegar lá no rei e falar, querido, não é que nem uma pessoa casada normal, tá, gente? Naquela época você tinha que pedir acesso ao rei. Aí ela falou, cara, tem que fazer muita coisa, tipo, não sei como vai ser esse rolê. Aí ele virou pra ela e falou assim: acorda, querida, será que não foi por esse tempo que você tá no lugar que você tá? E ela falou, E aí no final a coisa toda se desenrolou. Eu não vou dar spoiler, você pode ler na sua casa aí o livro. Mas eu penso muito nisso e eu acredito muito que eu quero trazer para nossa realidade.
Você não nasceu no dia errado, você não nasceu na época do ano errado, que a gente tem essas coisas, né? Ai, prefiro ter nascido num calor, nasci no dia errado. Ou não nasceu no país errado. Ai, eu deveria ter nascido nos Estados Unidos, não deveria ter nascido no Brasil. Não, você não nasceu. Você nasceu no lugar certo, na família certa, que é uma coisa muito difícil da gente aceitar, mas na família certa, com seus irmãos, seus pais, do jeito que vocês são aí, na loucura, que eu sei que toda família tem essa loucura. E a gente foi feito dessa forma, de forma maravilhosa, como a Andrea colocou aqui no começo. E a gente tem um propósito, né? Então eu olho para isso e olho para essa história de Esther e eu falo, Nádia, foi para este tempo que Deus te chamou. Foi para este tempo que você nasceu lá, em 1989. Não foi antes, não foi depois, não foi na década de 70. Não foi. Foi neste tempo. Para quê? Para que agora você pudesse viver isso. Talvez pudesse ter vivido um pouco antes. Talvez, se eu tivesse o Pink quando eu era adolescente, então você que é mãe de adolescente já sabe que o Pink também é um lugar para isso. Eu teria evitado várias coisas na minha vida, mas não teve. Beleza. Vivi o que tinha para viver. A gente é misericordioso com a gente, se perde no meio do caminho, mas se acha depois. E é esse tempo. Então, eu acredito muito nisso. É para este tempo. Não nascemos errados, gente. A gente nasceu certo. A gente só precisa encontrar a jornada certa que Deus desenhou pra gente. É só isso. Gente, a Nádia, nossa, a gente, assim, que caminha com ela há muito tempo, né? A gente viu, assim, ela sair... Posso falar da Garota das Cavernas? A Nádia era a pessoa que não pegava no microfone, né? Não sei, acho que tinha medo de microfone. E ela hoje é a pessoa que ministra os nossos encontros. Então, assim, eu tenho certeza que isso acontece. E ministra não é uma ministraçãozinha, não. Ela, gente, a gente sempre aprende muito, muito, muito com tudo que ela traz, né? E ela morria de medo de microfone. Quando eu entrei no Pink, ela ainda morria de medo de microfone há 8 anos atrás. E, gente, ela, assim, realmente resgatou a receita original, assim, sabe? Eu realmente olho pra Nádia e falo assim, é essa Nádia aqui que Deus fez pra fazer isso aqui, pra ser essa pessoa, pra fazer essas coisas, né? Então, de fato, você saber quem você é e você realmente não ter medo de ser quem você é, porque às vezes a gente tem medo de ser quem a gente é, né? Então, tipo, eu sou uma pessoa comunicativa, mas eu tenho medo de ser comunicativa, eu tenho medo, o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas, né? E isso tem a ver com os moldes, né? Mas eu tenho medo de ser quem eu sou. Eu posso até saber quem eu sou, mas eu tenho medo de ser quem eu sou. E eu queria pedir para a André falar para a gente um pouquinho sobre pessoas que vivem, que sabem quem são, mas que às vezes têm medo de ser quem elas são, está relacionado aos moldes. Qual dica, André, que você daria para essas pessoas hoje, né, que estão aí, que sabem quem são, ou que sabem parcialmente aí quem são, mas que têm medo de ser quem elas são? Só colocando mais uma coisinha sobre o que você falou, para você ver que o molde machuca e a gente fica lá. E é a zona de conforto, que a gente acha que é confortável, mas de confortável não tem nada. Às vezes a gente está lá abraçando um cactus e tá achando que tá zona de conforto, né? Tá doendo, mas não larga. Então, tem muito a ver com isso. Mas sobre isso que você perguntou, se a gente voltar um pouquinho só em junho e julho, o Pink já deu essa dica, né? Não tem jeito, tem que reiniciar, gente. Não recomeçar, tem diferença. A gente pensa que é a mesma coisa, mas não é. Quando eu recomeço, eu tô fazendo mais do mesmo. Então, eu errei, é igual no videogame, na fase eu volto, mas de novo, né? E às vezes isso não funciona mais. E isso também faz a gente dentro do molde, né? Então, eu tenho que reiniciar. É igualzinho, a gente já usou esse exemplo aqui no encontro do Pink, a gente já conversou entre a gente e a gente vai colocar aqui porque é o computador. A gente, às vezes, fica reiniciando ele, mas ele não está dando mais conta. Ele está cheio, ele está sobrecarregado, ele está obsoleto, ele está alguma coisa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que formatar. Eu tenho que começar ele de novo do zero. Isso significa que eu vou deixar o quê? Porque a hora que eu levo lá para o técnico, ele formata esse computador, a hora que ele liga de novo, o que vai ter nele? Ele não está completamente oco e vazio. Vai estar o que é de fábrica, vai estar o original lá, né? Resgatando o original que você falou, né? O original vai estar lá. Sim. E é o essencial, o que eu preciso para começar outra vez. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso sair dos moldes, eu preciso olhar para mim, eu preciso passar por esse processo doloroso, que é difícil às vezes, não é fácil.
mas ele não é fácil por um tempo, que é Uhum. diferente de eu ficar o resto da vida vivendo nesse difícil, né? Então, quando eu passo por esse processo de reiniciar, é como se eu fosse limpar tudo que está aqui, eu vou tirar todas essas características que me foram colocadas, eu vou, inclusive, prestar mais atenção em mim, entrar nesse processo, que é o processo que a Nádia falou que ela passou, e aí eu venho saindo daquela margem, porque é como se eu estivesse andando na margem do caminho. Eu penso sempre assim, a minha cabeça, gente, ela viaja, tá? Pega aí. Eu sempre penso assim, quando eu nasci, eu entrei no livre-arbítrio de duas pessoas que foram os meus pais. E eles fizeram o melhor deles para fazer o que eles entendiam que era para mim. Então ali eu já estou no livre-arbítrio deles. Eu já estou entrando num pequeno molde ali. Porque por mais que eu venha me conhecer, que eles me deram liberdade para isso, mas a Thaís, por exemplo, ela tem neném pequeno agora, ela deve pegar bem o que eu estou falando. Você deposita expectativas sobre o seu Uhum. filho. E essas Sim. expectativas não são ruins, porque você quer o melhor para ele. Mas você depositou expectativas nele. E às vezes a gente começa a imaginar que o filho da gente vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser o jogador de futebol, vai ser a bailarina. E isso daí já são moldes. Então, assim, eu tô no meu caminho? Ou será que eu tô andando na margem? Eu, por exemplo, eu andei na margem por muito tempo. Os meus pais sempre foram maravilhosos, eles me deram a melhor base. Eu não tenho isso para reclamar deles. Mas eu segui o caminho que estava dentro daquela família, eu fui tomando aquele caminho que era o caminho que eu entendia que era para mim. Quando eu cresci, virei adulta, eu segui naquele caminho, mas eu continuava na margem. Quando eu falo para vocês que há 10 anos atrás apenas eu entrei no processo de identidade, foi há 10 anos atrás que eu começo a sair da margem e pisar no caminho. Quando eu começo a pisar Uhum. nesse caminho, eu recomecei ou reiniciei? Eu reiniciei. Então, eu acredito que Uhum. para a gente se encontrar dentro da nossa identidade, a gente tem que fazer esse reinício. A gente tem que ir lá para a fábrica e entender o que é meu, o que não é, e fazer esse original de fábrica funcionar de novo. E, além disso, Uhum. tem é garantia do fabricante, né, gente? É isso aí. E eu quero aproveitar, né, porque não saber a nossa identidade gera muitas coisas, né, em nós e coisas negativas mesmo, problemas de relacionamento. A gente vai falar, a Andrea vai falar um pouquinho sobre isso agora, daqui a pouco. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero fazer uma pergunta para a Nádia, que eu vejo assim muito isso acontecer nesse tempo que eu tô com as pessoas, né, caminhando com as pessoas no Pink. A gente sempre conseguiu identificar que uma coisa está associada à outra, que é a questão da comparação, Uhum. né? Quando a gente não sabe quem a gente é, você pode continuar, Nádia. A gente quer a grama do vizinho que é mais verde, né? Quem nunca teve esse negócio assim, ó, olhar a família dos outros e falar assim, ah, aquela família é melhor que a minha. Todo mundo já pensou assim, né? Todo mundo já olhou para o outro e falou, Só que quando, eu penso assim, quando você de fato entende, aceita a sua identidade, né? Não só entende, mas aceita e realmente se reveste da sua identidade, não dá muito tempo para você ficar olhando o outro. Porque daí você já sabe como é o rolê. E o seu rolê vai ser diferente do outro mesmo. Ainda pode Uhum. ser que a grama do vizinho é um pouco mais verde? Pode, mas quando você tá vivendo assim, cara, integralmente a sua identidade, você tá feliz com isso. Ah, mas não são todos os dias felizes. Não, não são. Mas você sabe que você tá no caminho certo, sabe? Que Deus vai te dar a porção que ele separou para você. Então, é fato isso, Thaís. Quando a pessoa não sabe a sua identidade, ela vai tentar primeiro atender as expectativas do outro, e aí ela vai ficar olhando o outro, além de tentar atender as expectativas dele, vai falar assim: acho que eu já vou ser igual a você já, porque daí fica mais fácil. Só que é muito Uhum. difícil, gente. É muito injusto Não com a dá. gente. Eu acho que Deus Não deve. cabe, né? Não cabe. Deus deve se entristecer muito, assim, de falar: cara, eu te criei de uma forma assombrosa, você não precisa ser igual a Thaís. Eu te Uhum. criei de uma forma maravilhosa, você não precisa ser igual a Andrea.
Eu te criei única, né? Que nem a Andrea falou, idêntico, mas único. Então, quando você fala assim, ó, eu sou única no mundo. O meu marido tem uma brincadeira comigo que ele fala assim, ó, eles ficam olhando pras pessoas, eu falo, Zeca, você tem que parar de ficar olhando pras pessoas assim na rua. Ele, é porque fulano parece fulano. Olha lá como parece fulano. Eu, Zeca, tá, parece, mas não é a pessoa, são pessoas diferentes. Ele, mas as pessoas têm sósias. Eu falei, até pode ter, mas as pessoas são É igual únicas. Então, você é sósia dele. É igual você é sósia dele. a gente A parece Nádia muito, parece né? o marido dela. Então, a gente até pode parecer, mas quando a gente lembra que a gente foi feito único, cara, não te gera uma coisa de tipo assim, gente, não tem ninguém igual a mim. A minha identidade é só a minha, aquela digital é só a minha. Eu sou única no mundo. Isso pra mim gera um temor, uma coisa assim tão. Nossa, eu realmente sou única. Se eu sair, tipo assim, o mundo vai ser diferente, né? Eu realmente tenho meu pedaço no mundo, né? Então, quando eu É. penso assim, é difícil você se colocar num lugar e ficar se comparando. É perda de tempo, assim, sabe? E é muito injusto. É injusto com você, É. é injusto com a outra pessoa, é injusto com Deus, é injusto com tudo. Não, é real. Se você que está aqui nessa live e você fala assim, ai, será mesmo que eu sou tão valiosa assim? Será mesmo que eu sou única? Como assim única? Talvez seja a primeira vez que você está ouvindo sobre esse assunto e eu quero te fazer um convite agora. Eu quero que você olhe para suas mãos e olhe para suas digitais. E eu quero que você olhe mesmo, sabe? E quero que você veja todos os detalhes. A gente teve o ano passado, nossa conferência foi sobre ver a vida nos detalhes e aquilo que Deus fez em nós, né? As nossas características, elas são únicas. As nossas particularidades, como disse a Sirlene aqui, elas são únicas. E eu quero que você comece a sentir o amor de Deus, sabe, por você, em fazer você de uma forma que Ele não fez ninguém. Eu falei para as meninas, né, no meu Pink Mais Perto, que a forma que Deus usou para fazer você, Ele não reciclou e fez qualquer outra pessoa. Ela foi exclusiva para você, sabe? Não existe ninguém com o seu cabelo, não existe ninguém com a sua pele, com o seu olho, com o seu rosto. Não existe. É só você, sabe? E isso gera no meu coração um sentimento assim de, nossa, Deus tinha tanta coisa para se preocupar e Ele parou para me fazer do jeito que eu sou. É. Então, por que eu vou ficar me preocupando em ser outra pessoa se não eu? Enquanto eu me preocupo em ser outra pessoa que não eu fica uma lacuna, fica faltando, fica... Quem que vai ser eu? Se eu não for eu, quem vai ser eu? Né? Então eu quero deixar para vocês essa reflexão aqui hoje. Se você não for você, quem vai ser você? Sabe? Dentro do Pink Mais Perto, a gente, que é o nosso programa de mentoria, inclusive estamos com vagas abertas. Você está aqui escutando a gente e você está pensando assim, nossa, eu realmente preciso trilhar esse caminho, né? De me descobrir, de saber quem eu sou. Eu me sinto muito perdida, eu realmente não consigo, sabe? Saber quem eu sou e ter isso de uma forma convicta, né? Na minha vida. A gente tem o Pink Mais Perto, né? Que é a nossa mentoria gratuita, né? E no Pink Mais Perto, nosso primeiro tema é identidade. É o primeiro tema. A gente aborda porque ele primeiro, que a gente sabe que ele dá base para todas as outras coisas. E fora o livro, né? Então, o livro você pode adquirir, né? Mas para quem está dentro da nossa mentoria, Pink Mais Perto, nós temos um material que se chama Passos Práticos para Descobrir a Sua Identidade. E ali nós trazemos alguns passos práticos para você descobrir. E um desses passos práticos, né? Não vou falar todos, mas vou falar um aqui para vocês, é justamente o nosso relacionamento com Deus, né? Quando você conhece a Deus, você se conhece. Quando você se conhece, você conhece a Deus. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Ele é o nosso Criador. E a Andrea mesmo falou que tudo que é criado, né, vem com um manual. Não sei se foi a Andrea ou foi a Nádia, agora eu tô perdida. Mas uma das duas falou, foi a Andrea, né? Que vem com um manual, né? Então, você comprou um celular, você comprou um liquidificador, ele vai vir com um manual. E quando você olha para o ser humano, né? Quantas vezes as pessoas, já ouvi as pessoas falarem, o ser humano tinha que vir com um manual.
veio, está diante das nossas mãos, se chama Bíblia. Né? Então, uma das formas como a gente se conhece, como a gente conhece a nossa identidade é através das revelações que Deus traz para nós. E Deus está sempre pronto para trazer novas revelações para nós, né? Vou até dar mais um spoiler para vocês sobre esse material que nós temos, né, de passos práticos. O segundo passo prático, e aí eu vou ficar por aqui, porque eu quero que vocês participem da nossa mentoria, é através do nosso nome, né, o significado do nosso nome. E eu quero trazer uma história para vocês que aconteceu dentro do meu grupo de mentoria, que é o Pink Mais Perto, que para mim foi muito forte, foi muito impactante. E para ilustrar mesmo para vocês como que Deus está sempre pronto para revelar para nós a forma como Ele nos vê e a forma como Ele nos criou, né? Eu tenho as minhas meninas, né, que eu mentorio, e aí a gente estava fazendo essa dinâmica, né, dos passos práticos, foi bem no comecinho, lá em março, mais ou menos. E aí tinha acabado de fazer essa parte, né, do nome, do significado do nome, e eu falei para as meninas, meninas, pesquisem o significado do nome de vocês, porque diz muito sobre nós, né? E dei essa tarefa para elas fazerem, mas eu não saí pesquisando o nome de ninguém. E aí, na noite que a gente fez o Pink Mais Perto, eu tive um sonho com uma das meninas e eu via o rosto dela e aquele versículo que fala sobre bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, né? E eu via esse versículo, eu via o rosto dela e eu via esse versículo escrito embaixo. E eu acordei, eu peguei e mandei uma mensagem para ela, falei, fulana, eu tive um sonho com você e eu via esse texto embaixo do seu rosto. Eu não sei o que significa, mas estou entregando para você. Ela falou, ok. Depois de uns 2 dias, mais ou menos, ela me mandou uma mensagem, assim, em prantos. Ela falou assim, Thaís, eu fui fazer o exercício do nome e o significado do meu nome é pureza. Gente, sério. Olha, eu tô toda arrepiada. Só de lembrar dessa história. Porque, assim, Deus está sempre pronto para revelar a nossa identidade. E para ela fez tanto significado, foi tão importante. Ela falou assim: eu nunca tinha tido uma experiência tão forte de saber que realmente Deus estava falando, e não só falando, mas confirmando algo para mim. Então ela perguntou: você jura que você não pesquisou? Eu falei: eu não pesquisei o seu nome. Você pode acreditar em mim, eu não pesquisei o seu nome. Eu falei: eu não pesquisei o nome de ninguém. Eu realmente falei para vocês fazerem. E eu sonhei, e uma coisa confirmou a outra, porque Deus está sempre pronto, né, para confirmar a nossa identidade. Então, se você quer descobrir a sua identidade, se você quer participar com a gente, porque é um processo em conjunto, a gente faz isso juntas, e é maravilhoso, é uma delícia. Depois a gente fica lá tudo compartilhando. Gente, foi incrível, Deus falou isso comigo, foi assim, foi assado. É muito legal. Então, se você quer fazer parte, no final dessa live a gente vai deixar nos nossos stories, né? Um link onde você pode se inscrever. As inscrições para o Pink Mais Perto estão abertas. A mentoria é gratuita, repito. Você só tem que adquirir o livro Você Não Está Sozinho. Então vai estar no próximo story. A gente já está caminhando para o final, mas eu tenho mais uma perguntinha para fazer para a Andrea. E eu quero ouvir da Nádia também o que ela pensa sobre isso, que é o tema, né, da nossa live. Andrea, você acredita que... Não, peraí. Calma, gente. Calma. Andrea, como que saber a sua identidade pode impactar positivamente nos seus relacionamentos? Bom, Deus é quem nos criou e Ele é de relacionamento, né? E Ele preza muito por isso. E eu acredito que quando eu estou longe da minha identidade, as pessoas que eu vou talvez atrair para minha convivência, talvez não seja o núcleo das pessoas para o qual Deus me colocou para conviver. Porque, vamos supor, vamos falar em relacionamento, por exemplo, de namoro, né? Se eu estou vivendo longe das minhas características, eu estou vivendo um personagem, vou atrair a pessoa que
combine comigo, que seria a pessoa certa para estar do meu lado, ou eu vou atrair um tipo de pessoa por aquilo que ela vê em mim, que talvez eu esteja transmitindo uma imagem que não é minha. É um personagem para sempre, gente. Então, vamos supor que eu possa até encontrar alguém que eu vou me relacionar, vou me casar com essa pessoa, e aí, de repente, anos de convivência, a gente começa a dar aquela relaxada, né? E a gente já não fica mais tão preocupada com esse personagem, e a minha verdadeira identidade aparece e não tem nada a ver com a identidade dessa outra pessoa, e a gente começa a se estranhar. Ai, Andréia, parece que você está falando de relacionamentos, né, reais, que estão acontecendo muito, né? Casamento que não dura um ano, dois. Então, tem essa parte do personagem, e quando eu visto esse personagem e eu entro nesse mundo, às vezes eu me perco de mim mesma, que é aquilo que eu já citei lá no começo. Então, assim, relacionamento com Deus, relacionamento comigo mesma, tudo vai melhorar se eu souber quem eu sou. Eu vou viver no núcleo certo, eu vou dar margem do caminho, eu vou viver nesse caminho que é o caminho que Deus colocou para mim. Se eu estou no caminho que Deus colocou para mim, eu vou encontrar as pessoas certas, eu vou encontrar o caminho certo, a pessoa certa nesse caminho. Eu vou conseguir ajudar pessoas com isso. E, enfim, acho que assim, é tudo, gente. É tudo. Para eu me relacionar, porque assim, outro detalhe. Como é que eu vou ajudar pessoas ou estar pronta para me relacionar com pessoas se eu tô completamente perdida? Como é que eu vou fazer uma troca com essa pessoa? Como é que eu vou, por exemplo, chegar com a Nádia e desenvolver uma amizade com ela se eu não estou pronta para ofertar nada, porque eu nem sei o que eu tenho para ofertar? Se eu tiver machucada, porque eu estou naquele molde do sapato 35, sendo que eu uso 37, vou estar toda machucada, eu vou sangrar em cima da Nádia, que não tem nada a ver com isso. Então, assim, eu nunca vou conseguir uma solidez, um relacionamento sadio, se eu não sei quem eu sou. Como é que eu oferto aquilo que eu não sei o que eu tenho? Então, ao dia que eu encontro na minha identidade, eu sei o que eu tenho para mim e eu sei o que eu tenho para ofertar para as outras pessoas. E com isso eu consigo melhorar meus relacionamentos. Trabalho, amizade, namoro, casamento. Então, eu acredito que é tudo. E isso vem já do nosso original mesmo, porque Deus fez a gente para se relacionar. É importante, foi importante. Ele criou o homem, ele entendeu que precisava de uma companheira, né? Independente de ser a esposa dele ou não. Então, a gente precisa viver de relacionamentos. E para isso, a gente tem que estar bem centrada no nosso original mesmo. Eu acho que é bem isso. Muito bem. Eu acho que é bem isso de saudável, de ter relacionamentos saudáveis. Porque daí você começa, e eu vou falar vários spoilers aqui de coisas que tem no livro, mas você começa a não se ofender facilmente, porque você começa a entender que sua luta não é contra pessoas, né? Você não fala mais nas entrelinhas, porque você não precisa desse artifício nem para manipular pessoas. Eu tô falando essas palavras meio devagar, porque todos esses assuntos, manipulação, ofensa, entrelinhas, etc., tudo isso tá dentro do livro e tá nos PMPs, né? Que são os Pink mais perto. Pink mais perto, que são os grupos que a gente anda junto com você para você ganhar uma consciência sobre o que são essas coisas e aí conseguir mudar, porque você só consegue mudar quando você dá nome às coisas. E aí você sabendo da sua identidade, você não fica patinando mais nos mesmos lugares. Você vai, eu acho que você vai subindo os degrauzinhos, sabe? É que nem Paulo fala. Paulo fala lá em Coríntios, quando eu era criança, eu fazia coisas de criança. Quando eu sou adulto, eu faço coisas de adulto. Então, isso mostra pra gente que tem que ter uma escadinha, você tem que estar crescendo, você tem que estar avançando. E aí, quando você entende a sua identidade, você tem relacionamentos saudáveis por causa disso, porque reflete em tudo, né? Impacta também, viu, gente, as pessoas. As pessoas ficam impactadas com você. As pessoas falam assim, nossa, mas quem te viu, quem te vê. Mas por quê? Porque agora você ganha uma segurança de você realmente estar nesse caminho certo, sabe? Você se sente certo. Você tá encaixado, não mais no sapato 35, você tá no sapato 37. Tá cabendo. Muito bem. E fica A Nádia menos usou uma palavra. ansiedade. Já que a ansiedade também é o mal do século, a gente fala tanto em ansiedade, quando a gente tem certeza de quem a gente é e do caminho que a gente tem para seguir, a gente fica menos ansioso também, porque a gente sabe esperar, a gente sabe que
para eu chegar no degrau 20, eu vou ter que passar pelo 1, pelo 2, pelo 3, né? Porque tá tudo dentro do meu caminho, tá dentro da minha identidade, tá dentro do meu propósito, e isso também diminui a ansiedade, né? Uhum. A Nádia falou uma coisa que eu quero até trazer um exemplo, né, bem recente, que ela falou, você se sente seguro, né, para ser quem você é. E quando você se sente seguro para ser quem você também consegue colocar limites, né, naquilo que as pessoas estão falando para você. Eu vivenciei uma situação onde aconteceu, né, um episódio e aí depois uma pessoa veio falar para mim, ó, nossa, você fez isso, isso, isso e isso, e nossa, eu não acreditei que você fez isso. E aí o tom que a pessoa usou era como se eu tivesse sido maldosa e intencional em ser maldosa, né? E aí, quando eu escutei aquilo, eu não respondi na hora, porque como eu falei, né? Humildade anda junto, e aí a gente tem que correr para o Senhor e falar, Deus, e aí? Eu realmente fui maldosa? Eu sou uma pessoa maldosa, Deus? Né? Isso aconteceu, tal, tipo assim, eu em oração, perguntando pro Senhor, e aí, Deus, né? Realmente, e o Senhor falou para mim, não, você estava distraída, aconteceu essa situação, mas não foi, né, a intenção do seu coração fazer isso. Mas eu realmente levei para o Senhor porque eu poderia, né, ter vivenciado isso. E aí eu peguei e fui responder nessa pessoa. Falei, olha, eu realmente não sei como é que você está me vendo, né, qual é a imagem que eu estou passando para você, a ponto de acreditar que isso que aconteceu poderia ter sido partido de uma maldade minha, né? Mas eu quero dizer para você que eu não sou uma pessoa maldosa, tá? Então, mas eu quero te pedir perdão mesmo assim, mas eu não sou uma pessoa maldosa, tá? E quando eu estava orando, eu me lembrei de uma das palavras que Deus me deu, né? Eu falei para vocês que Deus está sempre pronto para revelar quem nós somos, né? E uma das palavras que Deus me deu, assim, ele usou uma pessoa tal para falar comigo. E uma das coisas que eu lembro, que eu lembrei muito forte enquanto eu estava orando, eu tinha até esquecido disso, mas eu geralmente anoto nos meus cadernos e eu até peguei o caderno para ler, que é legal também a gente anotar. Quando Deus vai trazendo as coisas referentes à nossa identidade, é bom a gente anotar, né? Eu peguei e estava escrito assim: eu fiz você com muita bondade. E essa bondade, né, era como se eu falasse assim, essa bondade ela vai realmente cair sobre a vida das pessoas, né? Eu vou passar isso sobre a vida das pessoas. Então, eu realmente entendi com essa situação que a pessoa estava tentando fazer eu caber num molde, né? De que eu era maldosa, de que eu agi porque eu realmente sou maldosa, e isso e aquilo. Fui humilde, fui para Deus, né? A gente tem que fazer isso. E o Senhor falou para mim: não, não foi. E você não é essa pessoa. Você não é maldosa. Você é uma mulher bondosa. E aí, outra coisa que eu fiz também foi avaliar os meus outros relacionamentos. Né? Deus, eu sou maldosa com as pessoas, eu sou maldosa com as minhas amigas, eu sou maldosa com as pessoas que eu convivo, eu tenho feito isso, eu tenho agido com maldade com elas. E aí foi muito lindo, gente, porque naquela semana, Deus usou tantas pessoas, principalmente as meninas do meu Pink mais perto, para falar assim, Thaís, você tem sido luz na minha vida, sabe? Você tem sido uma bênção, você tem sido isso, você tem sido aquilo. E foi resposta de uma pergunta que eu fiz para Deus. Tipo assim, com humildade mesmo, né? Porque pode acontecer, a gente pode se perder, a gente pode. Deus falou que me fez com bondade, que me fez para ser uma pessoa bondosa, mas eu posso me perder no meio do caminho. Então a gente tem que estar sempre, né? A descoberta da nossa identidade, né? O caminho da nossa identidade sempre tem que estar caminhando junto com a humildade também, né? E aí eu pude responder com firmeza, né? Pedir perdão, né? Talvez a pessoa se sentiu mal, pedir perdão, mas eu não levei aquilo para o meu coração. Eu não permiti que aquilo me paralisasse, né? Porque às vezes a gente ouve as coisas das pessoas e a gente pensa assim, nossa, eu sou a pior pessoa do mundo mesmo, meu Deus do céu. E aí a gente paralisa totalmente. Só que, tipo, não é. Sabe, você não é. Então, assim, tem esse processo que teve que acontecer, que aí a base é a humildade, mas vocês percebem como que traz segurança a gente saber quem a gente é,
traz segurança para a gente se relacionar, né? E aí, obviamente, teve todo o pós, né, de eu entender o porquê que a pessoa se sentiu ofendida, né? E aí, talvez mudar a minha conduta, porque é uma pessoa especial para mim e tudo mais. Mas, assim, não mudou quem eu sou. Não muda quem eu sou. Eu sei quem eu sou. E eu tenho segurança para responder às pessoas que, às vezes, vão tentar trazer conceitos sobre mim que não são fatos, né? Eu tenho segurança, né, para responder essas pessoas. E quando a gente tem segurança para responder essas pessoas, a gente consegue ver que é preciso ter identidade firmada para a gente conseguir se relacionar bem. Quer falar alguma coisa, Déia, sobre isso? Não precisa complemento nenhum. Ah. É que eu achei que você... Eu não tô te vendo, eu escutei você falando assim, eu achei que você queria falar. Tirando fundo Mas... aqui de instituição mesmo. Mas é isso, gente. Então, assim, se você tá aqui nessa live e você às vezes tá tendo conflito com os relacionamentos, né? Às vezes não consegue se posicionar, não consegue, né, ter essa firmeza, essa clareza. Às vezes você quer avançar em áreas da sua vida que você não consegue avançar porque você não consegue se ver nesse lugar, né? Enfim, muitas coisas, gente. Identidade, ela tá relacionada a muitas coisas, né? Então, vem fazer parte do Pink Mais Perto. Mais uma vez, deixo o convite aqui para vocês. E vai ser muito bom, né, ter vocês com a gente. E é isso, gente. Foi bom para vocês? Comentem aqui. Se alguém tiver alguma pergunta para nós, pode também mandar aqui, tá? E, meninas, muito obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada, né, por estarem aqui compartilhando um pouquinho da história de vocês. Andréia, ela é psicanalista, então quem precisar também, né, de um psicanalista, já começa a seguir o Instagram dela. Ela é uma ótima profissional, ela caminha com a gente, né, aqui do Pink, ela é do Pink Apoio, então ela tem toda a bagagem de Pink, toda a bagagem de psicanalista, e ela junta tudo isso e faz uma coisa maravilhosa nas sessões, né, já tive a oportunidade de ter uma sessão com ela e foi muito bom. Ela me trouxe assim, ó, deixa eu te ajudar a colocar as coisas nas caixinhas, as coisas nos lugares certos, né? Então é muito bom também, nós acreditamos muito nos profissionais, né, de saúde mental, e a Andréia está aqui. Se você precisa desse profissional, você pode entrar em contato com ela. E eu quero pedir para a gente finalizar, né, pedindo para a Andréia fazer uma oração por nós, né? A live vai ficar salva. Fazer uma oração por nós, pelas meninas que estão aqui, que precisam, né, de ajuda, principalmente do Espírito Santo, que é o nosso ajudador, que é o nosso conselheiro, que é aquele que está sempre pronto para revelar as coisas para nós, sobre identidade. Para lá. Pai, Senhor, porque cada uma de nós que está aqui, cada pessoa que vai acessar essa live ainda, Pai, todas as pessoas o Senhor fez de maneira única, de maneira exclusiva, de maneira especial. O Senhor poderia criar uma linha de instrução para colocar os seres humanos no mundo, mas o Senhor não fez assim. O Senhor tece cada um de nós, Pai, nos detalhes, com cuidado, com amor, com toda a dedicação, Pai. E eu coloco aqui, Pai, o meu desejo de que cada pessoa possa se sentir amada por você, que ela possa se sentir tecida dessa maneira, Pai. Como o Senhor diz na sua palavra, Pai, que o Senhor diz que desde as entranhas das nossas mães, o Senhor já cuidou da gente, o Senhor fez em cada detalhe, o Senhor colocou uma história, o Senhor cuida, o Senhor trabalha. E eu peço, Pai, que o Senhor possa tratar, Senhor, mas tratar profundo em cada pessoa, Senhor. A autoestima. Eu sinto muito, Pai, pessoas que têm problema com a autoestima, Senhor, para que elas possam entender que o Senhor não errou nelas. O Senhor foi perfeito com elas, como o Senhor é perfeito com cada uma das pessoas, Pai. Que as pessoas possam se ver, que elas possam ter pelo menos um relance, Pai, daquilo que o Senhor, daquela característica que o Senhor colocou nela. Que ela possa ver, que ela possa analisar, que ela possa entender, que ela possa aceitar, que ela possa ser feliz, Pai, com essa característica que o Senhor colocou nela. Que ela possa se encontrar, Pai. Que ela possa ter a segurança de viver uma identidade firmada em você, Pai. Que esse é o caminho, Senhor. Que ela possa se encontrar, que ela possa ter um encontro especial e único com você, Pai, ouvir de você quem ela é.
Eu oro para que as pessoas possam ter um relacionamento cada dia mais íntimo com você, Senhor. Que elas possam sair da margem desse caminho que a gente disse, Senhor, que cada um de nós pode estar andando à margem e que não, Senhor. Que a gente veja a luz do Teu Espírito Santo brilhando no nosso caminho. Amém. Que a gente firme, Senhor, nessa direção. Que assim a gente possa melhorar o nosso relacionamento com nós mesmos, Pai. Primeiro com você, Senhor. Que a gente possa todos os dias querer te buscar, falar com você, ter um encontro íntimo com você, e dessa maneira a gente possa ver espelhada a nossa identidade verdadeira, o resgate do nosso original, Senhor. Que a gente possa ter um encontro com esse original, Pai. Que a gente possa entrar nesse caminho de saber quem a gente é, de melhorar os nossos relacionamentos, seja no trabalho, em casa, conosco mesmo, nos relacionamentos de casamento, de namoro, de amizades, Pai. Que nada venha manchar, Pai, aquilo que o Senhor desenhou para nós. Eu te peço com humildade, Senhor, mostra pra gente cada área que a gente precisa trabalhar para ter esse encontro, Pai. Para que a gente possa viver uma vida real, sem moldes, sem personagens, mas da maneira que o Senhor nos fez, que o Senhor nos identificou. Te agradeço por isso, Pai, te agradeço por esse momento, te agradeço pelas pessoas que estão aqui, que elas deixaram tudo que elas estão fazendo agora e estão aqui. Te agradeço pela vida da Thaís, da Nádia, te agradeço por colocou à disposição em mim estar aqui, e te agradeço porque o Senhor nos dá a oportunidade de dizer sim para você todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, gente. Então não se esqueçam, vou salvar a live e na sequência já vai ter aqui um storyzinho com o link para você preencher o formulário para se inscrever no Pink Mais Perto. Tá bom? Um Obrigada, beijo Thaís. e Beijo, imagina. meninas. Até mais. Até.